Então vamos lá, gente, para o nosso exemplo, beleza? Nossa questãozinha aqui, tá? Então é o seguinte, o titânio é um metal forte e leve, resistente à corrosão e usado na construção de foguetes, aviões, motores a jato e estruturas de bicicletas. Ele é preparado por meio da reação do cloreto de titânio 4 com magnésio fundido, entre 950 graus Celsius e 1150 graus Celsius, beleza? E aí, a nossa reaçãozinha aqui, de produção de titânio, ela está representada aqui, né? Nossa reação está representada por essa equação química, tá? E a equação química ela já está devidamente balanceada, na qual eu tenho 1 mol de cloreto de titânio reagindo com 2 mols de magnésio para formar 1 mol de titânio sólido e 2 mols de cloreto de magnésio, tá? Beleza? Então essa aqui é a nossa reação química, tá? Aí ele fala assim, ó, em uma dada operação industrial, então percebe que a gente vai trabalhar com os números grandes, porque aqui é uma operação industrial, né? Diferente da laboratório de química. Então, em uma dada operação industrial, 3,54 vezes 10 a 7 gramas de TiCl4, que é o cloreto de titânio, reagem com 1,13 vezes 10 elevado a 7 gramas de magnésio. Então, eu tenho aqui, inicialmente, me fornecido duas quantidades dos reagentes. Beleza? Aí a questão pede para a gente calcular o rendimento teórico do titânio em gramas, beleza? Vou precisar, nessa questão que ele pede para a gente calcular o rendimento teórico do titânio em gramas. E na letra B, ele pede para a gente calcular a porcentagem de rendimento se tiverem sido obtidos 7,91 vezes 10 elevado a 6 gramas de titânio, que aí no caso aqui seria o nosso rendimento percentual na letra B. Então, letra A, ele pede o rendimento teórico, letra B, ele pede o rendimento percentual, sendo que foram fornecidos duas quantidades de reagentes. Então, minha primeira missão aqui, gente, é descobrir quem que é o reagente limitante e quem que é o reagente em excesso, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou escrevendo para vocês a nossa equação química, que ela vai ser a base de tudo aqui, para termos as nossas relações estequiométricas de maneira correta. Tá aqui a nossa equação química, só fiz repetir. E agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar cada um dos reagentes e vou transformar para número de mol, tá? Para depois eu ver o número de mol de titânio que vai ser formado e aquele que formar a menor quantidade de titânio, ou seja, formar a menor quantidade de produto, vai ser o rendimento, vai ser o reagente limitante, que foi o que vimos anteriormente, tá? Então, como lá eu tenho massas de cloreto de titânio, eu poderia trabalhar com as massas, mas eu já falei para vocês que eu prefiro trabalhar com o número de mol. Então, eu vou logo transformar a massa que tem lá de cloreto de titânio para o número de mol. Como que eu faço isso? O número de mol, que é representado por N, é igual a massa em grama dividido pela massa molar. Então, eu vou pegar a massa que foi fornecida lá para o cloreto de titânio, que é o 3,54 vezes 10 elevado a 7. Vamos voltar lá só para conferir. 3,54 vezes 10 elevado a 7. Então, vou pegar essa massa, dividir pela massa molar do titânio, que é pela massa molar do cloreto de titânio 4, beleza? Que é 189,7. Quando eu pego essa massa em gramas do cloreto de titânio, divido pela massa molar, eu vou achar um número. Esse número é o quê? É o número de mol de cloreto de titânio, que é 1,87 vezes 10 elevado a 5 mol de cloreto de titânio. Beleza. Então, aqui nesse ponto, o que eu já tenho? Eu já tenho a quantidade em mols de cloreto de titânio. Tranquilo? E aí, agora que eu tenho a quantidade em mol de cloreto de titânio, é só pegar a relação estequiométrica entre cloreto de titânio e o titânio, essa quantidade em mol que eu já tenho, e aí eu vou descobrir a quantidade de titânio que é formado a partir do cloreto de titânio. Então, eu faço aqui a relação estequiométrica entre ambos. Eu sei que a relação estequiométrica deles é 1 para 1. Por que é 1 para 1, professor? Porque aqui na frente do cloreto de titânio, quando não aparece nada, tem 1. Na frente aqui do titânio, quando não aparece nada, tem 1. Então a relação estequiométrica deles é 1 para 1. E aí, aqui no meu reagente, eu tenho essa quantidade de cloreto
de titânio, 1,87 vezes 10 elevado a 5 mol. Então, quanto de titânio que vai ser formado? X, não sei, tá? E aí eu faço a regrinha de 3 bonitinha e vou achar 1,87 vezes 10 elevado a 5 mol de titânio. Ou seja, eu já tenho a minha estimativa da quantidade de produto que vai ser formado a partir do cloreto de titânio. Beleza? Eu já tenho a quantidade de produto que vai ser formado a partir do cloreto de titânio, que é esse valor aqui, 1,87 vezes 10 elevado a 5 mol. Então a gente vai guardar esse valorzinho aqui, que daqui a pouco a gente vai usar ele, beleza? Agora eu vou fazer o mesmo tratamento, só que com outro reagente, que no caso é quem? É o magnésio. Vou fazer estritamente igual, o mesmo tratamento, só que com reagente magnésio, tranquilo? E a massa de magnésio foi fornecida também lá na questão, né? E aí o que é que eu vou fazer? Pegar essa massa de magnésio que foi fornecida, transformar em número de mol. Como que faz isso, professor? Mesmo procedimento. Pega a massa de magnésio fornecida, divide pela massa molar do magnésio, que está aqui. Então, lá na questão foi fornecida 1,3 vezes 10 elevado a 7 gramas de magnésio. Vou dividir pela massa molar do magnésio, que é 24,31. Quando eu faço essa divisão, eu vou achar 4,64 vezes 10 elevado a 5 mol de magnésio. Tranquilo? Então, a quantidade de magnésio aqui que vai reagir, eu já tenho. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Vou lá para a relação estequiométrica entre quem? Entre magnésio e titânio. Beleza? Eu sei que na frente do magnésio tem o coeficiente 2, então eu tenho 2 mols de magnésio. E na frente do titânio eu tenho 1, então eu tenho 1 mol de titânio. Então a relação é o quê? É 2 para 1. É 2 mols de magnésio, é quimicamente equivalente a 2 mols de titânio. E aí eu escrevo a relação estequiométrica bonitinha aqui, ó, entre o magnésio e o titânio. Tá lá, ó. 2 para 1. Beleza? A relação estequiométrica está lá. Só que no reagente, eu tenho 4,64 vezes 10 a 5 mol de magnésio. Então eu vou lá e coloco meu valorzinho lá do magnésio dos reagentes. E aí quanto de titânio que vai ser formado? Não sei. Vou chamar de Y, porque eu não sei. E aí eu faço a continha aqui, a regrinha de 3 bonitinha, e vou achar um Y. Aqui está errado, ó. Coloquei X. Eu vou achar um Y igual, tá? Eu vou achar um Y igual a 2,32 vezes 10 a 5, o que, professor? Mols de titânio. Tranquilo? Então agora eu achei esse valor. E aí eu tenho agora as quantidades de produtos que foram formadas, tanto lá no quando eu utilizo o cloreto de magnésio, quando eu utilizo somente o magnésio. Quando eu utilizo o cloreto de magnésio, não. No slide anterior, eu mostrei para vocês a quantidade de titânio que é formada quando eu utilizo o cloreto de titânio como reagente, tá? E nesse slide aqui, eu estou mostrando para vocês a quantidade de titânio que é formada quando eu utilizo o magnésio como reagente. E aí deu 2,32 vezes 10 a 5. No slide anterior, a quantidade de magnésio que foi formada foi 1,87 vezes 10 a 5. 1,87 vezes 10 elevado a 5 é menor do que 2,32 vezes 10 elevado a 5. Então, o meu reagente limitante vai ser o TiCl4, o cloreto de magnésio, tá? Então, o cloreto... Gente, eu falei errado, o cloreto de magnésio não. O meu reagente limitante vai ser o cloreto de titânio, beleza? Ele vai ser o meu reagente limitante. Vou escrever aqui no slide, mas já vai estar escrito de maneira mais bonita, tá? Então, o meu reagente limitante vai ser o cloreto de titânio. De novo, por que, professor, que vai ser o cloreto de titânio? Porque ele produziu a menor quantidade de produto. Ó, ele produziu só 1,87 vezes 10 elevado a 5 mol de titânio. E quando eu uso magnésio, ele produz como produto, ele vai produzir como produto 2,32 vezes 10 a 5 mol de titânio. Ele vai produzir mais. Então, o meu agente limitante é aquele que produz a menor quantidade de produto. Então, vai ser o TiCl4, beleza? Então, eu já sei a quantidade de produto que foi formado, tá? E, aliás, eu já descobri o reagente limitante e de quebra já descobri a quantidade de produto que é formado. Se eu descobrir a quantidade de produto que é formado, eu acabei de descobrir o rendimento teórico, tá? Porque eu não falei que o rendimento teórico na quantidade máxima de reagente que é produzido com base na equação química balanceada? Então, se eu já sei a quantidade de reagente que é produzido aqui, a quantidade de produto que é produzido, eu já tenho meu rendimento teórico, beleza? Então, só recapitulando, gente. De posse de tudo que já foi feito até agora, nesse exemplo, eu já descobri quem que é o meu reagente limitante, tá?
é o TiCl4, é o cloreto de magnésio. E de quebra, eu já descobri também quem que é o meu rendimento teórico. Tá? Por quê? Eu não falei que o rendimento teórico nem a quantidade máxima de produto que é formado com base na equação química balanceada. Então, quando a gente faz as continhas aqui, a gente conseguiu chegar na quantidade de titânio que foi formada tendo como base a equação química balanceada. Então, essa quantidade que eu cheguei aqui, com base lá no TiCl4, que é o meu reagente limitante, é a quantidade de titânio que foi formada ao máximo, digamos assim. Então, ali já é o meu rendimento teórico, beleza? E aí, nesse slide aqui, é só para ratificar o que eu já havia comentado com vocês. Ó. O TiCl4 é o reagente limitante, pois é o reagente que produz a menor quantidade de titânio. A massa de titânio obtida é... Tá? Então, primeira coisa, a questão lá na letra A tinha pedido para a gente mostrar o rendimento teórico em gramas, né? Ou seja, a quantidade de titânio que foi formada em gramas. E eu tinha encontrado anteriormente a quantidade de titânio em mol, tá? Então, para me achar... E aí, gente, com base no que já foi mostrado, a gente já estabelecemos aí quem é o reagente limitante, quem é reagente em excesso, já conseguimos descobrir a quantidade em mol de titânio que é formada em cada caso, tá? Aí a gente vai chegar aqui, nesse slide, que é basicamente, ele só faz ratificar o que já havíamos comentado anteriormente, né? Que o TiCl4, o cloreto de titânio, é o reagente limitante, pois ele é o reagente que produz a menor quantidade de titânio. E aí a questão pede para a gente, lá na letra A resolução de fato da letra A, ele pede o rendimento teórico em grama de titânio, ou seja, a quantidade de titânio que é produzido, com base aí nos reagentes, com base na equação química. E eu já tenho a quantidade de titânio que eu obtive com base no reagente limitante. Eu já tenho ela lá, tá? Só que ela está em mol. E eu preciso dela em gramas, tá? E aí a gente já sabe, né? Número de mol de titânio é igual a massa de titânio dividido por massa molar. Só que eu quero a massa de titânio em gramas. Beleza? Eu quero essa massa em gramas. Então, o que a gente vai fazer? O N, que é a massa, que é o número de mol, é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Como eu quero a massa em gramas, eu vou isolar. Então, a massa em gramas vai ser igual ao N vezes a massa molar. Beleza? Vocês podem revisar isso lá na nossa aula anterior, que eu mostrei para vocês os procedimentos quando a gente faz o tratamento de relações estequiométricas de massa a massa. Eu mostrei no final que a gente precisa transformar o número de mol em gramas, tá? E aí você vai usar a mesma forma do número de mol, só que no caso você vai fazer uma relação inversa, você vai multiplicar o número de mol pela massa molar, beleza? Então, se eu já tenho o número de mol e também tenho a massa molar do titânio, basta eu fazer aqui a nossa multiplicação, beleza? E aqui no caso tem uma barra, mas está errado, é um pontinho, que é a multiplicação, beleza? Então vai ser 1,87 vezes 10 elevado a 5, que foi a quantidade de titânio que foi produzido, vezes 47,88, que é a massa molar do titânio, tá? E aí quando a gente faz essa multiplicação, a gente vai chegar em 8,95 vezes 10 a 6 gramas de titânio. Então esse aqui é a quantidade máxima de titânio que foi produzido, com base na reação química, beleza? Então, isso é o que a gente vai chamar de rendimento teórico. É a quantidade máxima de produto, que no caso é o titânio, que eu obtive com base na minha equação química e com base nos meus reagentes obtidos, tá? Um fato interessante que eu queria comentar com vocês, gente, é o seguinte. Vocês perceberam que eu utilizei 1,87 vezes 10 a 5, vezes 10 elevado a 5, que foi a quantidade de titânio que foi produzida quando eu tive o reagente limitante, quando eu estava usando o reagente limitante. Então é importante, toda vez que vocês estiverem trabalhando com reagente limitante, vocês têm que perceber e ter muito cuidado que o produto de vocês, a estequiometria que vai ser feita para formar o produto, vai ter que ser com base no reagente limitante. Só recapitulando. Então, quando vocês estiverem trabalhando aí, com estequiometria envolvendo 2 tipos de reagentes para a formação de produto, ou 3 tipos de reagente para a formação de produto, ou até mais, vocês vão ter que ter sempre cuidado que o produto de vocês, ele tem sempre que ser estimado com base no reagente limitante. Ou seja, as relações estequiométricas devem ser feitas com base no reagente limitante. Se você pegar
o valor do produto que foi formado com base lá no reagente em excesso e fizer a continha, a estequiometria com base no reagente em excesso, o seu cálculo vai estar errado, beleza? Por quê? Porque aquele reagente ele não foi consumido completamente para formar o produto. Parte dele irá sobrar. Então, o cálculo estequiométrico de vocês tem que ser baseado no reagente limitante. Então, é por isso que eu utilizei 1,87 vezes 10 a 5 e não utilizei aquele outro dado lá que foi fornecido pelo magnésio, porque o magnésio estava em excesso. Beleza? Então, é importante que vocês tenham em mente essa informação aí, tá? E aí, com base no nosso famoso rendimento teórico que foi obtido, é fácil de calcular a letra B, porque o item B pede para a gente calcular a porcentagem do rendimento. Se tivessem sido obtidos 7,91 vezes 16 gramas de titânio, que isso aqui é o que eles chamam de rendimento real, nesse caso aqui. Então, se a gente tivesse produzido lá no laboratório 7,91 gramas de titânio, ele está supondo isso, tá? Se eu tivesse produzido 7,91 vezes 16 gramas de titânio no laboratório, ele pede para perguntar qual seria o rendimento percentual. Então, basta você pegar isso aqui, que ele obteve lá no laboratório, que é o nosso rendimento real, dividir pelo rendimento teórico, que foi o que eu calculei no slide anterior, que foi 8,95 vezes 10 a 6. Então, quando você faz, deixa eu só conferir. Então, quando você faz, olha lá, 8,95 vezes 10 a 6. Então, quando a gente faz essa divisão desse 7,91 vezes 10 a 6, que foi obtido lá na reação química de fato, pelo que foi obtido com base na equação química, o rendimento teórico, quando eu faço essa divisão e multiplico por 100, eu vou achar 88,4. Então, esse 88,4, ele está querendo me dizer o quê? Ele está querendo me dizer que é o rendimento percentual, tá? Dessa minha reação química aqui. Ela teve um rendimento de 88,4. Beleza? E aí você já percebeu, por exemplo, nesse caso, que ela não bateu 100%. Como eu tinha falado, geralmente esse rendimento percentual, dificilmente ele vai ser 100%. Dependendo do tipo de reação, ele pode chegar próximo, mas dificilmente ele vai conseguir ser 100%, por vários fatores que eu já havia comentado anteriormente. Beleza? Então, estou finalizando aqui a aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham acompanhado aí com calma. Peço que assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias para que possam fixar o entendimento de vocês, tá? Então, forte abraço a todos.